livro do Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura junto com a igreja. Vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 6 somente. E vamos fazer uma breve meditação. Se o pastor Sérgio me ordenasse, pastor, ele sobe, ora e entrega a bênção, já estava bom, né? Palavra de oferta, já foi uma mensagem, e o nosso coração está radiante. Amém? Eu não sei se enquanto o irmão ali se organiza, mas eu quero ler com os irmãos. Todos acharam? Digo amém? Amém. Apocalipse capítulo 5, verso número 1. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos vão ler os versos pares, do 1 ao 6, para nós fazermos uma breve meditação. Eu prometo que não serei extensivo, mas eu quero deixar uma palavra ao coração da igreja. O irmão do som, se o irmão quiser deixar como estava no princípio, eu acho que estava bom. Não sei se o irmão pensou que minha voz estava baixa, mas é assim mesmo. Depois a voz aquece e aumenta, para o irmão não ficar preocupado se estiver muito alto, para não incomodar os irmãos. Glória a Deus. Se quiser baixar mais um tomzinho, pode ficar à vontade. Diz o texto, Apocalipse capítulo 5, verso de número 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. 2. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. 6, perdão. Para finalizar. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Vamos lá? Vamos ler o verso 6, que será o versículo de memorização. No 3, 1, 2, 3. E olhei. Amém. Tome seu assento, por favor. Esperar os irmãos se assentarem, se acomodarem. Automaticamente, eu faço um pedido. Nos primeiros 10 minutos, olhem para cá atenciosamente, para nós alinharmos uma linha de raciocínio e os irmãos possam entender aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração para ministrar ao coração da igreja. Queridos amados irmãos, nós lemos nessa manhã tão gloriosa, no capítulo de número 5 do livro do Apocalipse. Lemos do verso de número 1 ao verso de número 7 para a nossa meditação nesta manhã. E é bem verdade dizer que este livro do Apocalipse foi escrito por João. João, dentre os apóstolos, foi um dos apóstolos que o Senhor escolhera para que ficasse, permanecesse até o último tempo, para que ele pudesse receber esta grande revelação. João foi o apóstolo conhecido como apóstolo do amor. João também, dentre os 12, estava no grupo dos 3 mais íntimos de Cristo. O apóstolo João foi um homem que viveu muitos privilégios. Primeiro privilégio que João vive, ele viu Cristo encarnado. Segundo privilégio que João vai viver, ele viu Cristo transfigurado no monte da transfiguração.
Terceiro privilégio que João, ele pôde receber. João, ele viu Jesus também, após a crucificação, ressurreto. E agora, João está tendo uma visão. E João vai ver Jesus de uma forma que ninguém nunca viu. Muitos dentre os apóstolos viram Cristo após a ressurreição. Viram Cristo quando ele veio à terra em carne para se manifestar e cumprir o projeto da redenção da humanidade. Também viram Cristo, aleluia, após ele ser ressurreto. Pedro e Tiago contemplaram Cristo na transfiguração, mas só João viu Jesus de uma maneira que nenhum outro apóstolo viu. O livro do Apocalipse, ele tem uma tríplice função. Ele é ao mesmo tempo uma profecia, ele é ao mesmo tempo um conjunto de 7 cartas às igrejas da Ásia, e ele também é uma revelação. Vou repetir, o livro do Apocalipse, ele tem uma tríplice função. Ao mesmo tempo ele é uma profecia, ao mesmo tempo ele é um conjunto de 7 cartas que estavam para as igrejas que estavam na Ásia Menor, e ao mesmo tempo ele é uma revelação das coisas que ainda iriam acontecer, estão inseridas no livro do Apocalipse. Ele começa com João dando seu testemunho. João começa este livro recebendo esta revelação de Jesus Cristo. E João estava enclausulado na ilha de Patmos. Haja vista que João não era nenhum assassino, João não era nenhum homem, aleluia, que tivesse a condição de estar naquele lugar, pois esse lugar era reservado para homens fraudulentos e perigosos. Mas João estava ali simplesmente pela fidelidade ao Senhor Jesus. Enquanto João está na ilha de Patmos, prisioneiro, João começa a declarar que foi arrebatado em espírito, e naquele arrebatamento, João ouve uma voz que vinha por detrás de João. O que escreve vê. E João vai olhar para ver quem falava com ele. E a Bíblia diz que quando João ele vai olhando, João tem a primeira visão, a visão do Cristo glorificado. Quando João vai se virando para ver quem falava com ele, João pôde detectar que os olhos de quem falava era como chama de fogo, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã. Aleluia. João vê que no seu peito tem um cinturão de ouro, e a sua voz é como voz de muitas águas. João consegue visualizar que os seus pés eram como latão reluzente, refinado no fogo. E João vai olhando, e João vê também os 7 castiçais, e este ser estava no meio. João consegue detectar e visualizar as 7 estrelas que estão à sua destra, os 7 castiçais representando as 7 igrejas, as 7 estrelas representando os anjos da igreja. E João continua olhando, e quando ele olha, ele percebe que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Quando João se depara com aquela revelação, ele cai como morto, porque ninguém pode contemplar a glória de Deus e ficar de pé. Ninguém pode ver a glória do Senhor e permanecer de pé. Quando Daniel viu a glória de Deus, Daniel caiu por terra. Quando Paulo viu a glória de Deus, Paulo também caiu por terra. E quando João contempla esta visão, João cai como morto, mas aquele a qual ele visualizava se põe diante dele, pôs a sua destra e disse: escreve tudo o que você vê. Essas são as coisas que hão de acontecer. E João começa a escrever, e a ordem é: escreve e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. A primeira visão, e dentro da revelação, Deus está dando uma mensagem, mostrando para João um diagnóstico espiritual das igrejas que estavam localizadas naquela região. E o diagnóstico para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Perceba que é o próprio Cristo que está entre os castiçais que vai entregar a mensagem a João. E João vai escrever para direcionar as igrejas que estão na Ásia. E a Bíblia vai dizer que cada mensagem tinha um peso de responsabilidade. Por exemplo, quando João escreve à igreja de Éfeso, ele vai escrever, notificar
dando e mostrando as qualidades dessa igreja, mas ele vai deixar uma queixa que o próprio Cristo está revelando para João, e a queixa é: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Quem é a igreja de Éfeso? É uma igreja fundada por Paulo, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que fazia obra, era uma igreja que guardava a palavra, era uma igreja que começou fazendo tudo quanto o Senhor havia determinado, mas ao passar dos tempos, esta igreja perdeu o seu primeiro amor. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É Jesus que está dizendo para a igreja de Éfeso: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra onde caíste e volta novamente. Porque Jesus chama a atenção da igreja de Éfeso, porque deixou o primeiro amor, porque o amor, aleluia, é a excelência que precisa habitar na igreja. Éfeso deixou o primeiro amor, estava fazendo a obra, mas não estava vivendo a essência do amor. E haja vista que tudo no reino, todo o projeto da humanidade, todo o projeto da redenção é baseado no amor. Que amor é esse, pastor? É o amor incondicional que Deus manifestou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Sabe por que Jesus deixou a sua glória e veio na terra? Por causa do amor. Sabe por que Deus se compadeceu da humanidade, mesmo desviada? Por causa do amor. Sabe por que Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário? Foi por amor. Sabe por que Cristo sofreu no meu e no seu lugar? Foi por amor. O amor é a essência que não pode sumir da igreja. A igreja precisa viver em unidade, mas baseada na essência do amor. E dentre essas 7 igrejas, 5 se encontram em falta, só 2 se destacam na mensagem, sendo elas Esmirna e sendo ela Filadélfia. Esmirna é a igreja literalmente pobre, porém fiel. Filadélfia é a igreja modelo para todas as demais. Se você já leu o texto, o contexto das 7 igrejas, você vai perceber que tudo que faltava nas demais igrejas, em Éfeso tinha de sobra. Em Éfeso tinha amor, em Éfeso tinha boa palavra, em Éfeso tinha fidelidade, em Filadélfia tinha o amor, em Filadélfia tinha boa palavra, em Filadélfia tinha fidelidade, em Filadélfia tinha a presença do Espírito, em Filadélfia tinha a humildade, em Filadélfia tinha a simplicidade, em Filadélfia tinha a submissão. Tudo que faltava nas demais tinha de sobra em Filadélfia. Por isso, a igreja de Filadélfia é a igreja modelo para os tempos atuais. Haja vista que o nome Filadélfia significa amor fraternal. Oh glória! Então, quando Jesus repreende a igreja de Éfeso, ele está dizendo: você precisa voltar ao primeiro amor, porque tudo que fazemos na obra, precisamos fazer regado de amor, que é um sentimento, que é o combustível que me permite permanecer fazendo a obra que Deus designou para que eu faça. Se faltar amor, é uma ausência do Espírito Santo. Olhe para mim, a falta de amor é uma ausência do Espírito Santo. Então a ordem de Cristo para Éfeso é: se arrepende e volta a buscar, volta à essência do meu Espírito, para que vocês possam voltar a ter amor. Pastor Euler, a essência, aleluia, do amor é a ausência do Espírito? Sim, porque eu não estou falando de um amor humano, eu não estou falando de um amor carnal, eu estou falando do amor ágape, este amor que vem do Pai, e este amor só pode ser inserido na igreja através do Espírito Santo. Pastor, vem com Bíblia, não me enrola. Romanos capítulo 5, versículo 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, a paciência é a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão. Olhe para mim, porquanto o amor de Deus já está derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo é o responsável
por nutrir a igreja de amor. A ausência de amor em Éfeso fala da ausência da presença do Espírito Santo na igreja. Só o Espírito Santo pode nutrir a igreja com o amor que vem do Pai. E Paulo disse em Romanos 5, sobre este amor, não é sobre, este amor é sobre os nossos corações. O Espírito Santo na nossa vida tem um termômetro. Pastor, o Espírito Santo na nossa vida tem uma medida, tem um termômetro. Qual é o termômetro que identifica e marca o nível que eu estou vivendo uma vida cheia do Espírito Santo? É a minha capacidade de amar. Oh glória! Um crente cheio do Espírito Santo não é simplesmente aquele que pula, não é simplesmente aquele que marcha, não é simplesmente aquele que fala em mistério, profetiza, mas o nível do termômetro espiritual na minha vida e na sua vida é a sua capacidade de amar. Olhe para cá que eu já vou aplicar. Olhe para cá, 1 João capítulo 5, versículo 7. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Se o Espírito de Deus é Deus manifesto na terceira pessoa e Deus habita dentro de mim, 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Então a ausência do Espírito é a ausência de Deus, e a ausência de Deus traz a ausência de amor. Mas a minha capacidade de amar revela que eu estou cheio de Deus. Olhe para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: qual é o nível da sua espiritualidade? Porque quem está cheio de Deus ama. Quem está cheio de Deus ama. Pastor, mas é assim. Mas o amor de Deus, aleluia, é além de todas as coisas. Paulo fala em 1 Coríntios 13 que o amor é a excelência, aleluia, de toda. Em Pérgamo, Tiatira, elas também são repreendidas. Pérgamo, pela doutrina de Balaão que está sendo inserida dentro da igreja. Tiatira, pela tolerância da doutrina de Jezabel, que estava fazendo com que a igreja vivesse em pecado. E Laodiceia, e Sardes, pastor Euler. Sardes apresenta um laudo terrível, porque Sardes era a igreja viva morta. Que isso, pastor? Não sou eu, foi Jesus que disse: tu tem nome que está vivo, mas na verdade está morto, porque a igreja de Sardes estava totalmente sem a presença do Deus Todo-Poderoso. Olhe para cá, a morte aqui simboliza uma morte espiritual. A igreja estava viva, mas estava morta. Existem 3 tipos de morte à luz da Bíblia. A primeira morte é espiritual, a segunda morte é a física, e a terceira morte é a morte eterna, que está em Apocalipse capítulo 2, verso 10 e 11. O dano da segunda morte, que é a morte eterna. Mas esta igreja está vivendo somente com a aparência, somente com o nome, mas a igreja não tem dentro de si a essência do Deus Todo-Poderoso. Olhe para cá, a verdadeira igreja de Cristo não pode perder a sua essência. A verdadeira noiva de Cristo não pode só ter beleza. A verdadeira noiva de Cristo precisa estar cheia da presença do Deus Todo-Poderoso. É o diagnóstico. Jesus, no primeiro capítulo, está dando um diagnóstico. A visão a João é acerca de um diagnóstico das igrejas que estavam na Ásia. E no capítulo 2, você vai ver que ele continua falando com cada igreja. Quando chega na igreja de Laodiceia, a repreensão é mais dura. Por quê? Porque Cristo chega a dizer que está sentindo náuseas dessa igreja, porque esta igreja batia no peito e dizia: rico sou, tenho abastança e de nada tenho falta. Mas quando Jesus, pastor Sérgio, chega para diagnosticar a igreja, Jesus viu: tu diz que é rico, mas é pobre.
Tu diz que não tem falta de nada, mas está nu. Eu te digo, tu és cego, pobre, está nu e é miserável. A igreja de Laodiceia era uma igreja que nem era quente e nem era fria. Vou repetir, nem era quente e nem era fria. O próprio Cristo disse, quem me dera se tu fosse quente ou frio, mas tu é morno. O que é morno, pastor? Morno fala da mistura. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não aceita adoração dividida. Deus não aceita um serviço dividido. Ou somos ou não somos. Ou temos ou não temos. Ou é ou não é. Ou serve ou não serve. Aí Jesus, que está dando diagnóstico dessa igreja, Jesus vai falar, olha, vocês são mornos. E quem é morno, eu vou vomitar da minha boca. Esse é o diagnóstico que está sendo apresentado para essas igrejas. Mas quanto à igreja de Filadélfia, Jesus não só se alegra, mas ele faz promessa para esta igreja e exorta num sentido positivo, porque ele diz, olha, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora que há de vir, ou da tentação que há de vir sobre todo o mundo, todos os homens na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tem. O que Filadélfia tem? O amor. O que Filadélfia tem? A presença. O que Filadélfia tem? A palavra. O que Filadélfia tem? A fidelidade. Olhe para mim, o diabo não quer roubar o que você conquistou comprando com o seu suor e com o seu trabalho. O diabo não quer roubar o seu sapato, não quer roubar o seu carro, não quer roubar a sua bolsa, não quer roubar o seu tênis, nem o seu terno. Sabe que o diabo quer? O diabo não quer o que você comprou, o diabo quer o que Deus te deu. Oh, aleluia! É isso que o diabo quer roubar. E Jesus está dizendo para Filadélfia, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Olhe para esse irmão e diga assim, ó, preserve o que Deus te deu, porque isso é precioso no céu. Aí a Bíblia diz que após o diagnóstico, João continua tendo as visões. O capítulo 2 e o capítulo 3 finaliza-se num contexto de diagnóstico acerca das igrejas. Quando chega no capítulo 4, João continua tendo uma outra visão. Qual é a visão que João tem agora, pastor Euler? No capítulo 4, João tem a visão do trono. É uma visão linda. E eu destaquei aqui no mínimo 3 coisas que João viu no capítulo 4, mediante esta grande visão que Deus está o concedendo. Na verdade, o capítulo 4, ele está entrelaçado com o capítulo 5, numa sequencial de visões e revelações. Quando João tem a visão no capítulo 4, depois que encerra-se as mensagens para a igreja, aí a Bíblia diz que João viu. O que João viu? Eu separei aqui 3 coisas que João viu. Primeiro, João viu nesta visão do capítulo 4, uma porta aberta, lembrando-se que João está arrebatado em espírito, João está conectado com Deus, João está em uma plena comunhão, João está em um nível espiritual muito elevado, e para quem está em comunhão, para quem está na dimensão, para quem está em um nível espiritual, nunca haverá porta fechada. João viu uma porta aberta, oh glória, aleluia, aleluia. E quando João vê essa porta aberta, ele entra, porque porta fala de acesso, porta fala de passagem, porta fala, aleluia, de acesso para entrar e para sair, porta fala de exclusividade, porta fala de intimidade. É detalhe que a porta da igreja está aberta, muitas pessoas passam ali, mas nem todos entram, porque só entram aqueles que conhecem, só entra aqueles que são filhos, só entra aqueles que têm intimidade. E João viu uma porta aberta. A segunda coisa é que quando João passa pela porta, ele consegue perceber. João viu um trono. E esse trono é celestial. Oh, glória. Trono fala de governo, trono fala de controle, trono fala de autoridade, trono fala de domínio, trono fala de senhorio, trono fala de governo
reino celestial, porque o trono não é terreno, o trono é celestial. E João viu um trono. Pastor, o que quer dizer essa revelação? Haja vista que João, na visão, está vendo um trono, ou seja, tem alguém que governa, tem alguém que domina, tem alguém que é senhor, tem alguém que tem um controle, tem alguém que tem domínio de todas as coisas. E quando João continua olhando, primeiro ele vê o trono, e depois João viu o ser que estava assentado no trono. Pastor, isso é revelação? Claro que é, porque ele não viu um trono vazio. Oh glória! Ele não viu um trono desocupado, ele não viu simplesmente o trono, ele viu o trono, mas ele viu um ser celestial, o Deus Todo-Poderoso, assentado no trono. Era Deus dizendo para João: João, eu tenho o controle de todas as coisas estão no meu domínio. Foi o que disse o salmista no Salmo 24: do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Deus não perde o controle de nada, Deus está sempre no centro de tudo, Deus nunca perde o seu domínio. Olhe para mim aqui, você que entrou aqui hoje preocupado com alguma coisa, ansioso com alguma questão, Deus está dizendo para você: fique em paz, eu estou no trono, fique em paz, eu estou no controle, fique em paz, está tudo sobre o meu domínio, e na hora certa eu vou liberar vitória, eu vou liberar milagre, eu vou liberar bênção, eu vou liberar, porque eu sou Senhor, estou no trono. Diga para esse irmão: irmão, descansa, Deus está no controle. O que nos impede muitas das vezes de entender que Deus está no controle é a nossa impaciência, porque nós queremos que muitas das vezes Deus faça no nosso tempo, só que o tempo é daquele que está no trono. As coisas só vão acontecer pelos desígnios liberados daquele que está no trono, e aquele que está no trono, tudo que ele realiza é baseado na sua justiça e no seu juízo. Por quê? Salmo de número 89, verso 14. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. Oh glória, você não deu um glória, eu vou repetir. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. Isso implica dizer que tudo que Deus faz é baseado na sua justiça e no seu juízo. Justiça e juízo são a base, sustentabilidade do trono de Deus. Misericórdia e verdade vão adiante dos seus olhos. Então tudo que Deus faz é baseado com justiça e com o seu juízo. Até porque quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 14, no verso 17, Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que maravilha, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Agora João, ele vai agora se anexar ao capítulo 5, porque ao decorrer das visões que apareceram, dentre o capítulo 4 e o capítulo 5, são visões que vão dar definição para o final do cumprimento da história, das profecias e de tudo que Deus tem projetado para a humanidade. No capítulo 5, João agora tem uma nova visão. Qual é a visão que João tem, pastor Euler? No capítulo de número 5, olha o que João vai ver. Eu vi na destra do que está assentado sobre o trono. O que eu vi, João? O que você viu, João? Eu vi um livro. Diga, um livro. Pastor, que livro é esse? Neste livro escrito por dentro e por fora estão contidos, oh glória, todos os planos, propósitos, projetos e desígnios de Deus para a humanidade. Isso define, denota a importância desse livro. Não é qualquer livro, é um livro que está à destra do que está assentado no trono. Isso fala de algo importante, isso fala da importância da mensagem, isso fala da autenticidade da mensagem, isso fala da autoridade da mensagem. João viu um livro. Perceba que quando João vê o livro,
automaticamente, na mesma revelação, João agora vai ver outra coisa. Ele vê o livro à destra, que fala da autoridade, da autenticidade da mensagem, fala da importância e fala também dos desígnios concernentes à humanidade, aleluia, a vida do homem para os tempos finais e da eternidade com Deus. Mas João agora vai ver algo interessante. João diz a Bíblia no verso 2, do capítulo 5, João vê um anjo forte. João viu o quê? Olhe para mim, primeiro João vê o livro, depois João vê o anjo. Ele não vê o anjo para depois ver o livro. Ele vê o livro, pastor Sérgio, para depois ver o anjo. Por quê? Mais importante que o anjo é o livro. E o que está no livro? A mensagem. Diga para o seu irmão, a mensagem é mais importante que o anjo. Oh, glória. Acho que eu vou dar um pulinho daqui. Aleluia. Aleluia. Olhe para cá. Quando João vê o anjo, e na visão, o anjo é identificado para João. Olha o que João escreve. Eu vi um anjo forte. A Bíblia não diz que anjo é esse, mas observando o texto, você pode analisar que esse anjo está em uma autoridade ou num nível eclesiástico espiritual maior do que os demais. Porque João diz, eu vi um anjo forte. Não era querubim, não era serafim, não era arcanjo, era um anjo forte. Aleluia, porque a mensagem é forte e o anjo tinha que ser forte. Não é qualquer um que pode, aleluia, clamar acerca da mensagem do livro. E qual é a mensagem do anjo, pastor? Ele viu um anjo forte bradando, clamando em alta voz. Eu estou baseado no texto do tema, olha para cá. Ele viu um anjo forte bradando com grande voz. Quando ele diz eu vi um anjo forte bradando com grande voz, intensifica o poder, a autoridade e a capacidade desse anjo. Que capacidade é essa, pastor? Porque o clamor do anjo chega no céu, alcança a terra e embaixo da terra. Por quê? Porque o anjo bradava com grande voz. E qual era a mensagem do anjo? Quem é digno? A voz do anjo vai no céu, vai na terra, vai embaixo da terra e ninguém se apresenta. Oh glória! O anjo grita de novo, quem é digno? A voz do anjo vai no céu, vai na terra, vai embaixo da terra e ninguém se apresenta, porque João disse que ele bradava quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E ninguém no céu, na terra e nem embaixo da terra era digno de abrir o livro. E olha que coisa interessante, são três coisas. Ninguém no céu, na terra e embaixo da terra era digno de abrir o livro, de olhar para ele. Só que tem outra revelação que o versículo não revela, de se aproximar dele. Porque se não é digno de abrir, nem de olhar, muito menos de se aproximar. João não achou ninguém, ou seja, João não viu ninguém a quem o anjo clamava. Por que, pastor Euler? O que significa isso? Ninguém foi capaz de ver, de olhar e de abrir e nem de se aproximar deste livro. Esse é o propósito do clamor do anjo. O anjo está gritando, procurando alguém que é digno. Essa expressão digno aqui fala de alguém que tenha nome, alguém que tenha peso, alguém que tenha dignidade, alguém que seja algo, alguém que tenha a capacidade elevada de uma forma sobrenatural para poder se aproximar do livro, pegá-lo e abri-lo e desatá-lo. Porque ninguém podia abrir o livro, podia abrir o livro, pastor Euler, quem é digno de abrir o livro? Aí João continua dizendo no verso de número 4, aleluia, para a gente entrar na aplicação, e João começa a chorar. Por quê? Porque João entendeu que aquele livro era a definição para a história da humanidade, e se ninguém pode abrir um livro, há silêncio, tudo para. Se aquele livro não é aberto,
não vai descortinar as profecias e as revelações para os tempos finais. E João começou a chorar. Por que João chora, pastor Euler? Revelando a tristeza e também mostrando para nós a total dependência da ação divina em nosso favor. Nós somos totalmente dependentes da ação de Deus. Pastor Sérgio disse aqui, não há super crente, não há super pastor, não há super pregador, não há super cantor. Todos nós somos dependentes de Deus. Toda ação divina ao nosso favor revela a nossa dependência. Por isso que o salmista disse no Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurados os homens que nele põem a sua confiança. Existem 3 sentimentos que revelam a bondade de Deus. O primeiro, o seu amor. O segundo, a sua graça. O terceiro, a sua misericórdia. Vou repetir, Salmo 34, versículo 8. Provai e veja que o Senhor é bom. Existem 3 sentimentos que revelam a bondade de Deus. O seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. O seu amor é a engrenagem que trouxe Jesus à terra para cumprir a maior missão. A sua graça que nos favorece é um favor imerecido. Graça e misericórdia andam juntas na ação divina em favor do homem. Por quê? A graça é um favor imerecido. O que é graça, pastor? A graça é o próprio Cristo. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. João capítulo 1, verso 14. E o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e também de verdade. A graça é Jesus. Então o que é graça? É favorecer quem não merece, e a misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos. Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas duram para sempre e não tem fim. Deixa eu aplicar para entrar aqui no texto. A graça é favorecer quem não merece, e a misericórdia, aleluia, a verdade é que a graça me coloca onde eu nunca poderia estar, porque ela me favorece e eu não merecia. O que é graça? Pastor Euler pregando aqui, eu não poderia nem estar segurando esse microfone. Ex-drogado, ex-viciado, ex-alcoólatra e ex-tantas coisas, como alguns está aqui também, muitos de nós. Mas por que o senhor está aí? É a graça. Glória. Porque o Senhor está pregando? É a graça. Oh, glória. Porque o Senhor está falando? É a graça. Pastor, mas se o Senhor é ex isso, ex aquilo, cheio de pecado, então sai daí. Eu não saio. Por quê? Paulo escreveu aos Romanos capítulo 5, versículo 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior do que o pecado. A graça é mais forte do que o pecado. A graça é mais forte do que o jugo. A graça é mais forte, é maior e é mais poderosa. Olhe para cá. A graça me coloca no lugar onde eu nunca poderia estar. E a misericórdia me tira do lugar onde era para eu que tinha que ir. Você entendeu isso? A misericórdia não deixa eu ir para onde era o meu lugar. Oh, glória. E a graça me coloca onde eu nunca poderia estar. Esse dia encontrei com um rapaz, muitos anos, amigo de colégio. Encontrei com ele, ele falou: rapaz, falei de você para aquela jovem Cíntia, se lembra? Tinha uma jovem lá que a gente era muito amigo. E ele com muita alegria falou assim: Cíntia, você não sabe quem é pastor. Está pregando por aí, está até viajando. E ela falou o nome de todos no colégio, menos o meu. Ela falou: João não, Guilherme não, Fábio não, Leandro não, Marcelo não. Ela falou: quem é? Ele falou: pastor Euler. Ela falou: o quê? Ele é pastor? É a graça. Oh, glória. Alabaxúria, é a graça. A graça te coloca no lugar aonde você nunca poderia estar. E a misericórdia não deixa aí você
não deixa você ir para onde é o teu destino. Todos pecaram, Romanos 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Havia um jugo do pecado sobre nós, todos nós andávamos em passos largos para o abismo, mas Deus, que é infinito em misericórdia, nos trouxe para a sua presença. Pedro diz que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosíssima luz. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus, porque Ele te abençoou. João chora, porque ninguém se encontra digno. Pastor, quem é digno de cumprir esta missão? Só conheço um. Pastor, quem teria um nome de peso para realizar esta ação? O livro está na destra, o anjo está gritando, João está chorando e ninguém se apresenta. Quem é digno? Quem tem um nome de peso? Paulo tem uma grande revelação de alguém que recebe um nome que é digno de tocar no livro, tomar o livro, abrir o livro e desatar os selos. Aonde está isso, pastor Euler? Olhe para cá, olhe para mim aqui. Paulo tem esta revelação. Qual é a revelação que Paulo tem, pastor Euler? Que o torna digno de abrir o livro e de desatar os selos. Olhe para mim, só Cristo é poderoso, é digno e tem um nome que tem peso para tocar, para olhar, para pegar, desatar e desenrolar a história da humanidade. Pastor, onde está isso? Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. De fato que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação antes ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, fazendo semelhante aos homens, tomando forma de servo e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, aleluia, acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra, alguém pegou lá atrás, dos que estão embaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do teu nome. Olhe para cá. Se Jesus, pastor Sérgio, recebe o nome sobre o todo nome, depois da exaltação, através da cruz, então significa que Jesus, ele se torna digno de desatar os livros ao cumprir a grande missão. Que missão? Vir à terra. Que missão? Se tornar homem. Que missão? Morrer aqui. Que missão? Ressuscitar. Que missão? Ir ao céu novamente. Que missão? Cumprir o plano da redenção da humanidade. Olhe para mim que eu vou encerrar. Só Cristo é digno de receber o nome sobre todo nome, porque Ele cumpriu a maior missão. E toda missão tem um desafio. Por isso é missão. Toda missão tem um desafio. E qual foi os desafios que Cristo venceu ao aceitar esta missão? Jesus venceu 3 desafios. Primeiro desafio, Ele venceu o mundo com as suas concupiscências, com as suas vontades, com os seus prazeres. João capítulo de número 16, verso de número 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Olhe para esse irmão e diga: descansa, querido. Jesus cumpriu a missão. Ele venceu o mundo. Segunda
aleluia, desafio que Jesus venceu na missão. Jesus venceu o pecado. Olhe para cá, Jesus venceu o mundo e Jesus, na ótica da ordem espiritual, o pecado condenar o homem, porque a desobediência de Adão e Eva trouxe o pecado como herança sobre toda a humanidade. Então o homem está sendo subjugado e condenado pelo pecado. Aí Paulo em Romanos 6:23 diz que o salário se fez homem e venceu o pecado, não como Deus, mas como homem, cheio do Espírito. Olhe para cá, Jesus venceu o pecado como homem. Pastor, Bíblia é para a gente não se enrolar. Olhe para cá, Romanos capítulo 8, verso 1, 2, 3 e 4. Portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me livrou, me libertou, me arrancou da lei do pecado e da morte. Aí Paulo vai mostrar como Cristo venceu o pecado, visto, portanto, aquilo que era impossível para a lei. O que é a lei? A lei estava baseada em 613 preceitos, 368 ordenanças e 413 mandamentos, e 213 mandamentos, 368 ordenanças e 263 mandamentos. Jesus cumpre os 613 preceitos da lei, aleluia. E Paulo disse, visto aquilo que era impossível a lei, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, na carne do pecado, condenou o pecado na carne. 4, para que a justiça da lei se cumprisse em vós. Que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Pastor, o que você quer dizer? Para todos nós, a ótica espiritual era, o pecado nos condena, porque temos um corpo de carne, mas com Jesus foi diferente. Jesus veio na carne, e quando o pecado chegou para condenar Jesus, o pecado olhou para Jesus e falou assim, esse aí não, vamos fugir. Aí Jesus condenou o pecado na carne de pecado. Você não entendeu, por isso você não deu glória. Jesus venceu o pecado. Olhe para mim. Ele andou com mentiroso, mas não mentiu. Ele andou com ladrão, mas não roubou. Ele andou com prostituta, mas não se prostituiu. Jesus venceu o pecado na carne. Oh glória! Jesus condenou o pecado. Jesus venceu o pecado. E o terceiro desafio da missão inaudita: Jesus venceu a morte. Olhe para cá, eu preguei isso esses dias num congresso que o tema era a cruz. Olhe para cá, ir para a cruz, qualquer malfeitor ia. Era só cometer um crime hediondo, você ia para a cruz. Era a lei de Roma, um assassinato, uma morte trágica, ou qualquer outro tipo de crime trágico, você ia para a cruz. E como é que era a morte na cruz? Morria crucificado, sem roupa, e não tinha direito a enterro, para vergonha e também temor dos demais, para não cometer nenhum delito contra Roma. Então Jesus, querido, foi para a cruz. Só que há uma diferença: ir para a cruz, qualquer um poderia ir. Agora, ir para a cruz sem pecado, só Jesus. Jesus vai na cruz e dá a sua vida, entrega a sua vida por amor a nós. E quando Jesus está na cruz, tem dois também. Só que aqueles dois foi o que eles cometeram. Jesus foi pelo que ele se tornou por amor a nós. Ele se fez maldição por mim e por você. Aí, querido, Jesus está na cruz. Ele é crucificado e detalhe, não é os soldados de Roma que matam Jesus. Jesus se entregou. Pastor, Bíblia para não ter confusão. João capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E ninguém tira minha vida, mas eu mesmo a dou, e eu mesmo tenho poder para tomar de volta. E esse mandamento eu recebi de papai. Oh glória! Jesus venceu a morte. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis aqui vivo para todo sempre, e tenho nas
suas mãos a chave do inferno e da morte. Jesus venceu a morte, e isso o autentifica, para abrir o livro de uma forma digna. Olhe para cá. Existem algumas dignidades na Bíblia. Depois o pastor Sérgio te explica isso no culto de doutrina. Mas Jesus, no mínimo, recebeu 4 dignidades divinas que só Ele tem. Quais são, pastor? Só Jesus é digno de honra. Só Jesus é digno de glória. Só Jesus é digno de louvor. Só Jesus é digno de adoração. Deixa eu ver se você já entendeu que só Ele é digno. Aí o anjo está gritando: quem é digno? Quem é digno? Quem é digno? Só que o anjo, ele não sabe o mistério oculto que o pregador que me antecedeu já entregou e acabou com meus bolsos. Oh, glória! O anjo não sabia do mistério oculto, porque ele está gritando: quem é digno, quem é digno, quem é digno? E João chorando, aleluia! Mas de repente, oh glória, oh aleluia, de repente, oh glória, um ancião, alguém de experiência, alguém de maturidade, alguém de cabelo branco, olhe para cá, jovens, ouça aqueles que têm experiência, porque eles sempre têm uma palavra de vida para você. Um dos anciãos disse: João, pare de chorar, João. Por que você está chorando? Oh, ninguém é digno nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. João, pare de chorar. Mas João, pare de chorar. Eis aqui. Eu acho que eu vou descer aqui, pastor. Eis aqui. Ué, João está chorando, mas não viu? Porque João olhou no céu, na terra e embaixo da terra. E o anjo bradou: no céu, na terra, embaixo da terra. O anjo é forte, mas o anjo, a potencialidade da voz do anjo não consegue desocultar o que está em oculto para um tempo específico. Aí o ancião diz assim, ó: João, eis aqui. Quem? Vou ler, se você pegar, dá glória. Se não pegar, olhe para mim. E disse um dos anciãos, verso 5: não chores, eis aqui. Ué, mas eles não estavam ali, não viu ninguém? Como é que agora eis aqui? Porque existem coisas que só Deus vai trazer a revelação. Eis aqui. Quem, ancião? O leão. Aleluia. Da tribo de Judá, oh glória, a raiz de Davi, estou encerrando agora, que venceu. E para que ele venceu? Para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aí, quando o ancião diz para João: eis aqui, João ainda não tinha visto, ele só ouviu. Aí ele diz assim no verso 6: e olhei. Porque os mistérios de Deus, primeiro você não vê, primeiro você ouve, depois você vê. Ó, Romanos 10:17. A fé vem pelo e ouvir a palavra de. Então primeiro você ouve, depois você vê. João primeiro ouve o que o ancião está falando. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Aí João, quando João olha, e olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro. João tem a maior visão e revelação dentre todos os apóstolos. Os apóstolos viram Jesus
em corpo de carne, os apóstolos viram Jesus, algum dos dois, Pedro e Tiago, transfigurado, os apóstolos viram Jesus desfigurado na cruz, os apóstolos viram Jesus ressurreto após a ressurreição, entrando, passando por parede, comendo com eles e saindo pela parede, é um corpo glorificado, mas só João viu Jesus de uma maneira que ninguém viu. De que maneira? Só João viu o Cordeiro Leão. Quando eu cheguei aqui, eu amei essa postagem, porque encaixou certinho na revelação que Deus me deu. João viu o que nenhum apóstolo viu. João viu o que Paulo não viu. João viu o que Elias não viu. João viu o que Eliseu não viu. João viu o que Tiago não viu. Se você não der glória, eu não vou parar. João viu o que Pedro não viu. João viu o que Bartolomeu não viu. João viu o Cordeiro Leão que venceu. Mas por que Jesus se revela para João dessa maneira que ele nunca se tinha revelado para ninguém? Revelando as suas obras na terra. Como cordeiro, ele viu o cordeiro leão. Primeiro é o leão, depois ele vê o cordeiro. Mas a revelação é Jesus, o cordeiro leão. Por quê? Porque primeiro ele vem como cordeiro. É a primeira vinda. Aleluia! E depois, como leão para triunfar. Primeiro ele vem como cordeiro. Pastor, por que ele se revela como cordeiro? Primeiro, para mostrar e significar para nós a importância da sua expiação para com o pecado da humanidade. Aonde está isso, pastor Eulio? João capítulo 1, verso 29. O primo de Jesus, João Batista, pregou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que arranca, que tira o pecado do mundo. Jesus se revela como Cordeiro para notificar a importância da sua expiação e a sua vitória sobre a morte. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar, é poderoso para purificar. Pastor Euler, sem jargão, com Bíblia. 1 João capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do Cordeiro, o sangue do Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga para alguém: graças a Deus que o Cordeiro se revelou. Oh, glória. E aí, pastor Eulio, finaliza? Finaliza agora. Cordeiro, pela autenticidade e eficácia da sua expiação perfeita. Por isso que João vê, dentre os animais, ele vê no cordeiro 7 chifres. Esse cordeiro é diferente. 7 é o número da perfeição. Fala da perfeição da sua expiação. Fala da perfeição do cumprimento da sua missão. Fala da perfeição do seu sacrifício. Fala da perfeição da sua morte, da sua ressurreição. Fala da perfeição da obra expiatória. Jesus é perfeito naquilo que Ele faz. 7 chifres. 7 é o número da perfeição. 7 olhos. Fala dos 7 Espíritos de Deus espalhados sobre toda a terra. Mas Ele se revela como leão. Por que leão, pastor Euler? Aí o negócio estreita, porque leão fala da sua autoridade. Leão fala do seu governo. Leão fala da sua capacidade poderosa. Leão fala do seu senhorio eterno. Leão fala do seu domínio. Leão fala da sua autoridade. Ele se revela para João como Cordeiro Leão, Cordeiro que morreu, mas ressuscitou, e o leão que venceu e permanece com a autoridade na eternidade em nosso meio para todo sempre. Levante a sua mão para glorificar e exaltar o nome de Jesus. E aqui entra o versículo que os irmãos estabeleceram como um pilar. E mediante a isso, a esse sacrifício e a essa vitória que nos conquistou, que gerou para nós benefício, e mediante a isso,
Qual a responsabilidade da igreja? Número 1, viver em santidade. Número 2, manter a fidelidade. Número 3, guardar a sua palavra. Número 4, viver em comunhão. Número 5, permanecer na sã doutrina. Número 6, andar segundo a vontade de Deus. A sua responsabilidade. E agora, como devemos multiplicar os benefícios desta vitória mediante a sua volta eminente? Como devemos multiplicar? Como? Fazendo ide, buscando as almas, evangelizando, testemunhando os benefícios de Cristo sobre nossa vida. Que benefícios são esses, pastor? A redenção, a comunhão, a purificação, o perdão, a restauração, glória, a vida na presença, a graça de Deus na nossa vida e o amor de Deus derramado em nós. É assim que você vai multiplicar, aleluia, os benefícios desta vitória mediante a sua volta. A igreja não pode parar. Olhe para esse jovem, para essa irmã, para este varão, para este obreiro e diga para ele assim, há uma responsabilidade sobre a sua vida. Tem uma linguagem lá na Assembleia onde eu congrego, tem uns irmãos quando estão meio rebeldezinho, aí falam assim, pastor, eu vou ficar no banco, não quero nada. Aqui não, aqui na SEAD não tem não, mas lá na Assembleia onde eu estou tem. Eu vou ficar lá atrás no banco sentado, não quero fazer nada. Ou aqui na frente ou lá atrás, tem uma responsabilidade sobre a tua vida. Não adianta trocar de cadeira, porque a responsabilidade não está na cadeira, glória. A responsabilidade está sobre você. Como você vai multiplicar? Ou seja, vai granjear aquilo que Deus repousou sobre a tua vida, os benefícios, as bênçãos que Deus depositou sobre você. Você precisa alcançar alguém. Eu vou lançar um desafio aqui profético que Deus está mandando falar. Faça esse desafio com você mesmo. Durante um ano, busque ganhar pelo menos uma alma. Se nessa igreja tiver 400 membros, se em um ano você ganhar uma alma, eu disse um ano, se em um ano você ganhar uma alma, no ano que vem vai ter que trocar de lugar. Aí se no outro ano você ganhar mais uma alma, de 600 vai para 900. E esses que ganharam, aí vai passar de 1.500. Não entendi, pastor? É a sua responsabilidade. Eu fecho aqui com uma palavra pastoral, porque eu sou pastor de igreja, não sou mais itinerante. Olhe para cá, pastor não gera ovelha. Pastor cuida, alimenta, protege, instrui, ensina, direciona, glória. Corrige, dá uma varadinha de vez em quando, porque é necessário, puxa a orelha, exorta, mas gerar ovelha é ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. E quem cuida da ovelha? O pastor. Olhe para o seu pastor nessa manhã e diga assim, pastor, cuida de mim. Olha aí, pastor Sérgio. Olha aí, pastores desse ministério SEAD, a responsabilidade sobre vocês. E tem ovelha que dá trabalho. Pensa que o pastor ele não fala só porque eu vou almoçar? Nem que eu vá embora com fome, mas eu vou falar. Tem ovelha que dá trabalho. Tem ovelha que é mansinha. Você bota ela ali, bota o pastinho para ela, ela fica ali, ó. Não precisa nem botar a cerca com aramezinho, bota a cerca lisa, ela fica ali. Mas tem umas ovelhas que você bota a cerca com espinho, com choque elétrico, ela pula. E quando o pastor vai lá conversar com ela, a ovelha, dentre os animais que Deus gerou, é o único animal que não tem defesa. Por isso que Jesus é o cordeiro mudo. A ovelha não tem defesa, a ovelha não morde, a ovelha não dá coice. Ovelha não dá cabeçada, mas nós estamos no século 21. Tem ovelha dando cabeçada em pastor. Tem ovelha mordendo o pastor. Tem ovelha dando coice em pastor. Ei, olhe para esse irmão e diga assim, não é você não, né? Porque ovelha que é ovelha,
ela ouve a voz e acompanha o seu pastor. Que nessa manhã você possa multiplicar, você possa entender que há uma responsabilidade que repousa sobre você, porque Cristo fez por mim e por você o que ninguém poderia fazer. A obra inaudita, Cristo já realizou. O Cordeiro Leão se manifestou e ele, aleluia, venceu, para que hoje você tivesse vitória e pudesse fazer a obra debaixo da autoridade do leão da tribo de Judá. E ele está voltando. Aqui é lindo, são 3 subtemas nessa escrita. Mediante a sua volta iminente. Mas numa próxima eu falo da volta, porque já deu meu tempo. Mas ele está voltando. E quando ele voltar, você não vai ter que se explicar com o pastor Sérgio, nem com o pastor Vandery, nem com os demais pastores. Você vai ter que se apresentar a ele. E a pergunta dele vai ser: qual foi as suas obras? O que você fez? O que você realizou? Pastor, não sei pregar. Pastor, não canto igual a irmã do louvor. Eu não prego igual o pastor Sérgio. Eu não prego igual o pastor Vandery. Mas se você abrir a boca e falar assim, ó: Jesus te ama. A pregação mais poderosa não é a verbalizada, é a vivida. Sem palavra, você prega. Às vezes o pastor pregou aqui 55 minutos pregando. Já passei 5 do meu tempo. Mas se eu não viver o que eu preguei nos 55 minutos, não valeu de nada. Mas de repente eu estou só sentado ouvindo a pregação. Mas na minha vida coloquei tudo em prática. É a maior pregação. Porque na verdade a pregação não se resume no altar, no púlpito. Aqui é renovo, aqui é orientação, aqui é instrução. E pregação é lá fora. Você está se revestindo nesse congresso. Sexta, a pastora Paula, fiquei sabendo que tiveram até que fazer uma obra ali em cima. Aleluia, porque o negócio tremeu. Sábado ficou tudo estreito aqui. Aí hoje você está meio assim, né, preocupado com a estrutura e está recebendo a palavra, mas está se revestindo. À noite o pastor que vai vir, você já sabe o que vai acontecer. Mas o segredo é: e segunda-feira na faculdade? E segunda-feira no trabalho? Será que esta pregação vai estar em vigor na sua vida? Porque a maior pregação é a sua vida. Se coloca de pé. Qual é a sua ação para multiplicar o que Deus tem feito em seu favor? Jesus morreu no nosso lugar. Jesus venceu a morte para nos fazer triunfar. E hoje nós temos liberdade para usar a autoridade do seu nome para fazer a obra que Ele designou sobre nós. Olhe para cá, querido, isso é muito sério. A sua volta é eminente e a qualquer momento Ele vai rasgar o céu, a trombeta vai soar e a igreja de Jesus será arrebatada. E dentre essa revelação, o apóstolo Paulo foi o privilegiado. Ele teve essa revelação. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um grande mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num rápido momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados, porque importa que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade, pois quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da mortalidade, cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Olhe para lá. Ó inferno, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus
que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo fecha a revelação dizendo: portanto, meus irmãos, responsabilidade nossa, portanto, meus irmãos, é responsabilidade da igreja, sede sempre firme, constante e sempre abundante. Aonde? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quem pode louvar, querido?